Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui novamente ao meu canal Sabendo Viver. Eu me chamo Sinara e hoje aqui eu quero atender o pedido de vocês que venham acompanhando o meu trabalho, vem pedindo para que eu fale mais um pouco como é a relação do narcisista e do psicopata em relação aos seus filhos. Como que funciona, como que há alguma ligação sentimental desse pai narcisista com essa criança. E antes de eu começar a falar aqui, eu peço a vocês, por favor, que se gostarem do vídeo, curtam, se inscrevam no canal, deixem aí seus comentários, vamos divulgar sobre esse assunto que é muito importante, vamos compartilhar, que eu tenho certeza que nesse momento tem alguém precisando ouvir sobre o que é um transtorno da personalidade. Então, vamos começar aqui falando sobre essa questão, né, de filhos de pessoas com transtorno de personalidade. Gente, é algo muito complicado. Quando você mantém um relacionamento com um narcisista, com um psicopata, no qual você já tem a certeza, sabe realmente, já tem conhecimento, e quando você pode se desligar totalmente dessa pessoa, é algo assim que realmente é uma mudança de vida, onde você pode manter o contato zero, você pode realmente tirar essa pessoa totalmente da sua vida. Agora, quando inclui ter uma criança, nem sempre se pode fazer o contato zero, né? Então a gente parte aí para pedra cinza. Mas vamos falar aqui. Narcisista, ele geralmente, quando ele procura seu alvo, sua vítima, ele quer fazer ali alguma forma de diferença naquela vida daquela vítima, porque ele já inicia essa relação perversa, ele já inicia sabendo desde o início que aquilo ali é um jogo, e ele sabe muito bem aonde ele quer chegar. Então, quando ele se aproxima de uma vítima que ele quer realmente que aquela vítima lhe dê um filho, ele vai logo de início insistir muito para que essa vítima engravide. E essa vítima, por sua vez, vai acabar aceitando, afinal de contas, quem conhece, inicia uma relação com um narcisista perverso e um psicopata, sabe que há o bombardeio de amor. Sabe que aquele início é o início encantador. É o momento no qual o narcisista perverso e o psicopata, ele vai usar de todas as suas artimanhas, de todo o seu charme, de toda a sua mentira, para poder manipular e já de início conseguir fazer com que essa vítima já comece a entrar no jogo dele e fazer o que ele quer. Então ele de início já vai querer logo que essa vítima ela engravide. Então a vítima acaba engravidando, afinal de contas encontrou sua alma gêmea, aquela pessoa perfeita, e acaba engravidando. Mas o narcisista, desde o início, ele já sabe que ali ele está jogando. Então vai chegar o momento, independente daquela vítima ter um filho ou não, esse narcisista perverso, esse psicopata, ele vai dar um fim a essa relação, que é onde que chega o momento que há o descarte. Então, independente dela ter filho ou não, o narcisista vai chegar o momento do descarte. Por mais que ele queira que essa vítima fique presa, atrelada a ele, e usando dessa criança para que fique atrelada a ele, mas ele vai usar do descarte sim, e para manter essa vítima presa a ele, para poder ele conseguir suprimento dessa vítima, no qual, através de um filho, ele já vai ter mais uma pessoa que seria essa criança, para que ele pudesse ter o suprimento narcísico e ele poder usar essa criança também para conseguir mais suprimento com essa vítima. Então, gente, quando o narcisista ele tem um filho, né, com a sua vítima, não está ligado a sentimento. Narcisista, psicopata, eles não sentem amor. Eles não sentem empatia nem compaixão. Narcisista e psicopata, ele tem uma diferença de nós seres humanos normais, que eles não conseguem se conectar com outro ser humano no sentido de ver o outro, de ter o cuidado com o outro, de ter a compaixão, de se preocupar com o outro. E isso serve para os filhos também. Infelizmente, gente, pessoas com transtorno de personalidade,
eles não sentem nada pelos seus filhos. Os filhos são mais um objeto que ele está colecionando para a vida dele. Até porque muitos dos narcisistas e dos psicopatas têm casos, não são todos, que têm vários filhos com várias vítimas diferentes. Então, eles colecionam vítimas que são, se for um psicopata homem, que é a mulher, e são os seus filhos também, porque de alguma forma ele vai usar essa criança para algo que seja benefício dele. Então, ele não vai amar essa criança, nunca. Ele não vai sentir amor por essa criança, nunca. Então, o psicopata e o narcisista perverso, após o descarte, se essa vítima já tem o conhecimento, já sabe o que é transtorno de personalidade, já sabe que essa pessoa tem esse transtorno de personalidade, se caso esse narcisista fizer questão de não dar suporte a essa criança, não procurar essa criança, sumir e não quiser ter contato, eu falo de coração, dê graças a Deus, porque essa criança, entenda, é filho ou filha de uma mãe ou um pai com transtorno de personalidade. E uma criança que ela sofre influência de uma pessoa com transtorno de personalidade, isso vai acarretar sérios danos psicológicos para essa criança, principalmente na sua vida adulta. Então, se esse narcisista ou esse psicopata não quiser ter contato com essa criança, dê graças a Deus e continue assim. Não corra atrás, não faça com que, não tente obrigar esse narcisista a estar próximo do seu filho, porque essa criança vai estar sofrendo algum tipo de abuso, que seja o abuso psicológico, a manipulação, conforme esse narcisista fez com você, que é a mãe ou que é o pai dessa criança. Então, o narcisista usa pessoas como usa os próprios filhos. Então, se no caso, esse narcisista faz questão de ver o filho, de estar com o filho, procure fazer tudo dentro da lei. Não faça nada que venha a ser para dar reação, dar munição a esse narcisista. Não se esqueça que narcisista, ele vive de reações, de provocações. E o que ele puder coletar dessa vítima para que venha prejudicar essa vítima, muitas das vezes a vítima vai pensar que ele está exigindo certas coisas, é por amor ao filho. Não é. Isso tudo é para provocar a vítima, que é a mãe da criança ou o pai da criança. Então, tudo gira em torno de suprimento narcísico. Então, muita mãe pode pensar que esse narcisista está querendo, insistindo para ver a criança, para ter a criança, não é nada ligado a sentimento, e sim para provocar reações na própria vítima. Então, se caso houver essa situação que o narcisista perverso quer ter o contato, quer pegar a criança, faça tudo dentro da lei e não ultrapasse nada em relação a ter reação, porque esse narcisista não vai pensar duas vezes em ir na justiça ou tentar te provocar, provar, tá? Porque eles vão arrumar até provas para poder fazer com que mostre para a justiça que a errada, o errado é você e ele venha sair como certo. Então, justiça, faça tudo certinho. Se tiver de deixar essa criança com esse narcisista, que seja tudo conforme a lei, mas não dê brecha para esse narcisista, porque ele vai fazer de tudo para te provocar. Do tipo, se esse narcisista tem o direito de pegar de 15 em 15 dias para ficar um final de semana, ele pode muito bem querer deixar passar, tem que entregar em tal dia, determinado horário. Esse narcisista, ele pode ultrapassar um pouco esse horário, porque é justamente para te provocar. Então, não dê brecha para esse narcisista ele tentar mudar aquilo que é da lei. Faça tudo dentro da lei. Porque se ele puder fazer isso para te provocar, ele vai fazer. É um atraso. Se marcou para pegar o filho,
tal hora ele pode atrasar, ele pode adiantar, ele vai querer mudar, porque ele quer que seja as coisas do jeito dele, porque narcisista, psicopata, eles não entendem a lei no sentido de achar. Eles entendem que a lei existe, mas eles pensam, eles acham que a lei são eles próprios. Então ele vai querer fazer com que tirar a vítima do sério. Então, ele pode muito bem, se é para pegar às 10, ele chega às 9. Se é para pegar às 10, ele chega às 11. Se é para entregar às 5 da tarde, ele vai entregar às 6. Se é para entregar às 5, ele vai querer entregar às 4. Então, tipo, ele vai criar situaçõezinhas que é para provocar a vítima, para que a vítima venha se irritar, né? Para que venha descontrolar a vida da vítima. Então, faça tudo dentro da lei. E se o narcisista, ele começar a fugir da regra, daquilo que foi realmente decretado por lei, acione a lei quando for necessário, porque ele vai tentar provocar. E o pior de tudo, gente, com certeza esse narcisista vai querer fazer joguinhos com essa criança. Vai querer manipular essa criança, manipular. Se tiver de falar alguma coisa que venha a ser contra essa mãe ou esse pai, vai fazer, vai falar, ou vai encher essa criança de mimo para que essa criança venha se apegar mais a ele do que a própria mãe. Então, ele vai sim usar essa criança. Então, foi por isso que eu falei que se esse narcisista não quiser acompanhar o crescimento dessa criança, dê graças a Deus e não faça questão, porque essa criança vai conviver ao lado de uma pessoa com transtorno de personalidade. Então, gente, o narcisista perverso, ele em relação a essa criança, amor, sentimento não vai ter. Tudo vai ser um jogo. Essa criança vai servir como suprimento também, porque ele vai usar dessa criança. Se for mais de um filho, então, todo narcisista ele tem um filho que é o filho que é dourado e é o filho que é o bode expiatório. Então, ele vai usar para manipular os dois, vai fazer com que aquele filho dourado seja o filho predileto, fazendo o que ele quer, não deixando aquela criança ser contrariada, e vai ser o bode expiatório no qual ele vai despejar toda a sua maldade, toda a sua sujeira naquela criança. Então, de qualquer forma, esse narcisista vai prejudicar os dois filhos. Porque uma criança que é criada feito um filho dourado, no qual essa criança tem que ter todos os privilégios, fazer tudo o que aquela criança quer, de alguma forma vai prejudicar, porque essa criança vai crescer entendendo que tudo que existe ao redor dela tem que ser ao seu favor. E essa criança não vai ter disciplina. Essa criança vai entender que todos têm que fazer o que aquela criança quer e na hora que essa criança quer. E o filho que é tratado como um bode expiatório, essa criança vai sofrer também muitos transtornos psicológicos, no qual pode se criar uma criança codependente, uma criança cheia de problemas, dependente das outras pessoas, vai trazer vários danos psicológicos a essa criança. Então, de qualquer forma, tanto criando um filho como um filho dourado ou bode expiatório, essas crianças elas vão crescer adultas com problemas psicológicos seríssimos. Por quê? Todo narcisista, ele provavelmente veio de um pai ou uma mãe narcisista ou psicopata. Por quê? Porque para um narcisista se tornar um narcisista, ele sofreu abuso na infância seríssimo ou foi tratado também como um filho dourado. E sem falar que já vem a genética também dos pais. Então, uma criança que ela já é gerada de um pai narcisista, que já vem, né, dos genes do pai ou da mãe narcisista, quer dizer, já tem a predisposição ao narcisismo e é criado por um narcisista, quer dizer, fica muito mais difícil impedir que essa criança não cresça uma criança narcisista também. Então tem que ter muito cuidado, saber lidar com essa situação, tudo dentro da lei, procurar acompanhar essa criança, conversar com essa criança, fazer com que essa criança se abra. Se você é a mãe da criança e essa criança tem ali os finais de semana ou 15 dias com o pai que é um narcisista,
procure conversar com essa criança, traga essa criança para perto de você, para que essa criança realmente venha a ser seu amigo, sua amiga, para que essa criança venha se abrir, sabendo conversar, se possível. Acompanha a infância dessa criança, sempre procurando ter um acompanhamento médico na questão de uma terapia, de um psicólogo, para poder essa criança ir falando o que está acontecendo. E o mais importante, dê muito amor, dê muito carinho a essa criança e traga essa criança para perto de você. Porque quem sabe essa criança também, dependendo do que essa criança vê, quando tiver maiorzinho, tiver a idade que possa escolher, possa até não querer estar mais perto desse pai psicopata ou esse pai ou essa mãe narcisista. Então, o importante é trazer essa criança para perto de você e acompanhar à risca a vida, o desenvolvimento que essa criança está falando, o que está acontecendo quando está com esse pai narcisista ou essa mãe narcisista. Todo cuidado é pouco para que essa criança também não venha obter os mesmos hábitos desse pai ou dessa mãe narcisista e acabar não se tornando um. Então é o cuidado, é o amor. Tem coisas que não tem como, né? Por mais que seja um narcisista ou um psicopata, é um pai, é uma mãe, então é complicado, mas procure fazer a sua parte. E outra coisa que eu aconselho muito assim importante, procure evitar ao máximo contato na questão. Como eu falei, tem filho com narcisista, não tem como manter o contato zero. Se tem os dias de pegar essa criança, procure você não entregar. Se você tem uma mãe, uma irmã, pessoa de confiança, que pelo menos pode, se ele pega no portão, em frente à sua casa, procure deixar uma mãe, uma irmã, entregar essa criança, pegar essa criança, evite ao máximo ter esse contato direto com esse narcisista. Se tiver de falar algo por telefone com esse narcisista, fala o suficiente, aquilo que realmente é necessário, não dê brecha para esse narcisista buscar mais informação e buscar mais conversa com você. Porque toda vez que esse narcisista quiser entrar em contato e para querer falar do filho, toda vez que ele tentar, vai ser para buscar tirar suprimento, tirar você do sério, aborrecer você, arrumar algum tipo de problema com você. Então, eu aconselho a evitar o máximo contato. Pedra cinza e evitar o máximo contato com essa pessoa com transtorno de personalidade. Então, todo cuidado é pouco, mas infelizmente, quando se tem filho, a gente não pode ter contato zero, mas faça assim, certo, procure fazer tudo que é certo, observando tudo, não evite ao máximo, você não tem necessidade de ter esse narcisista na sua rede social, você não tem necessidade de ter esse narcisista no seu WhatsApp. O WhatsApp é algo que também pode fazer com que você acabe desenvolvendo muito mais conversa. Pode ser que você receba alguma foto, algo que esse narcisista vai querer te provocar. Use somente telefone, palavras curtas, rápidas e necessárias. Porque senão daqui a pouco você está entrando, dando brecha para esse narcisista entrar na sua vida e acabar te aborrecendo, acabar te manipulando e acabar continuando tirando o suprimento de você e fazendo mal a você e a seu filho também. Então, gente, basicamente é isso aí. Assim que der, eu volto a falar mais um pouco, porque falar de narcisista, a dinâmica, porque cada caso é um caso, nem tudo funciona da mesma forma, porque são diferenças, né? Filhos adultos, criança, 2 filhos, mais filhos, um filho só, né? Às vezes é só um romance, às vezes conviveu muito tempo, então tem que se falar aos poucos, porque não tem como falar no geral. Então eu tento aqui mesclar um pouquinho, falar um pouquinho de cada forma, tá? Então eu espero ter ajudado aí a vocês. Força sempre, e o mais importante é que hoje você tenha consciência, você sabe exatamente o que é um transtorno de personalidade
E é sempre buscar proteção, conhecimento, para que você saiba lidar com essas pessoas, no caso que de você ter o filho com essa pessoa com transtorno de personalidade. Tá bom, gente? Então eu agradeço e eu volto a falar novamente com vocês.